O sol poente tingia o Tejo de um laranja flamejante, como se o rio inteiro ardesse em segredo, quando Leonor, com a voz trêmula de quem carrega o peso de anos não ditos, sussurrou contra o ouvido de Clara: "Se o destino nos separou uma vez, amor, que ele nos perdoe agora, porque eu não aguento mais esta saudade que me come viva." As palavras caíram como gotas de chuva morna sobre a pele de Clara, que, com os olhos cheios de lágrimas não choradas, apertou a mão da amada com a força de uma criança que se agarra ao último fio de esperança. Naquele mirador esquecido de Alfama, entre o cheiro de pastéis de nata frescos e o eco distante de um fado melancólico, o passado irrompeu como uma onda do Atlântico, arrastando-as de volta à infância, àquele primeiro encontro que mudara tudo. Lisboa, 1995. O bairro da Moraria acordava com o cacarejar das galinhas nos quintais escondidos e o tilintar das chaleiras nas cozinhas de azulejos partidos pelo tempo. Clara tinha 8 anos, uma miúda de cabelos castanhos desgrenhados e olhos castanhos que pareciam poços de curiosidade infinita. Filha de um pescador do Tejo que partia ao amanhecer e voltava ao crepúsculo com as redes cheias de histórias do mar, Clara passava os dias a correr pelas ruelas estreitas, os pés descalços sentindo o calor das pedras lisas pelo sol de verão. A casa dela era um sobrado apertado, com varandas de ferro forjado onde a mãe pendurava lençóis brancos que dançavam ao vento como fantasmas alegres. A mãe, Dona Rosa, era costureira, com mãos ágeis que bordavam flores em lenços de linho e um riso que ecoava como o sino da igreja de São Miguel. Naquele dia de junho, o ar estava pesado de jasmim e do cheiro salgado do rio próximo. Clara, com um vestido de algodão amarelo remendado pela mãe, escapuliu-se da lição de catecismo para ir brincar no terreiro do Paço, onde as gaivotas disputavam migalhas com as pombas. Foi lá que a viu pela primeira vez, Leonor, 1 ano mais velha, sentada no degrau de uma escadaria, com um violãozinho de brinquedo no colo, dedilhando cordas imaginárias. Leonor era diferente, cabelos cacheados cor de castanho avermelhado que caíam em ondas selvagens, pele morena como as oliveiras do Alentejo de onde viera com a família há poucos meses, e olhos verdes que brilhavam como as águas do Tejo ao meio-dia. A família dela migrara de Évora, fugindo da seca que secara os campos, e instalara-se num quarto alugado na Moraria, onde o pai tocava acordeão em festas de São João e a mãe vendia figos secos no mercado. "Estás a fingir que és fadista?", perguntou Clara, aproximando-se com a timidez de quem nunca tivera uma amiga de verdade. Leonor ergueu o olhar, surpresa, mas um sorriso tímido curvou-lhe os lábios. "Não, sou mesmo. A minha avó cantava fado em Évora e ela disse que o fado é a alma de Portugal. Queres ouvir?" Clara assentiu, sentando-se ao lado dela, os joelhos roçando-se por acidente, um toque que fez o coração da miúda bater mais rápido, sem que soubesse porquê. Leonor pigarreou e começou a cantarolar uma melodia simples, inventada ali mesmo. "Ó Tejo, leva a minha saudade para o mar onde os sonhos se afogam." A voz dela era fina, mas carregada de uma emoção que parecia vir de gerações, como se o fado já lhe corresse nas veias. Daquele dia em diante, as duas tornaram-se inseparáveis. Exploravam Lisboa como piratas em busca de tesouros, subiam ao castelo de São Jorge, onde as muralhas antigas sussurravam segredos de rainhas mouras, desciam à baixa, misturando-se na multidão que comprava rebuçados na Confeitaria Nacional e, à noite, esgueiravam-se para as festas populares, onde o ar cheirava sardinhas assadas e manjerico. Leonor contava histórias do Alentejo, das planícies infinitas onde o trigo ondulava como um mar dourado, das romarias onde o povo dançava ao som de violas, e Clara respondia com lendas do Tejo, de ninfas que encantavam marinheiros e sereias que choravam por amores perdidos. "Tu és a minha sereia", disse Leonor uma vez, rindo, enquanto atiravam pedrinhas ao rio do Cais das Colunas. Clara corou, sentindo um calor estranho no peito, mas guardou o segredo como um concha preciosa. Os pais delas, gente simples e devota, viam a amizade com olhos ternos. Dona Rosa convidava Leonor para o jantar de sextas, onde servia bacalhau à brás com ovos mexidos que derretiam na boca e contava anedotas de quando cortejara o marido nas festas de Cascais. O pai de Leonor, o Sr. Manuel, um homem de bigode espesso e mãos calejadas, ensinava-as a tocar os primeiros acordes no acordeão, rindo quando erravam e dizendo: "O erro é o que dá graça à vida, meninas." Era uma época de inocência, antes das sombras da adolescência se insinuarem.
Mas mesmo então havia sinais, olhares que se demoravam demasiado, mãos que se entrelaçavam por baixo das mesas, promessas sussurradas ao ouvido na hora de se despedir. Amanhã, no Miradouro, juro pela Virgem de Fátima. O verão de 1995 terminou com a festa de Santo António, padroeiro dos namorados, mas para elas era a festa da amizade eterna. As ruas da moraria encheram-se de martelos de plástico, balões coloridos e casais que se beijavam abertamente, enquanto o ar vibrava com o som de concertinas e o cheiro de alho e pão quente. Clara e Leonor, com saias de tule emprestadas das mães, dançaram a noite toda, os pés pisando uvas imaginárias como se fossem rainhas de um vinhedo lisboeta. No auge da festa, Leonor puxou Clara para um beco escuro, longe das luzes, e ofereceu-lhe um manjerico num vaso de barro, com um verso escrito num papel: "Quem tem este manjerico tem amor para o ano inteiro." Clara leu em voz alta, o coração aos saltos, e respondeu com um abraço apertado: "E o meu amor é para sempre, Léo." Foi o primeiro beijo, inocente, roçando as bochechas, mas carregado de uma promessa que nem elas compreendiam ainda. Os anos seguintes teciam o pano da sua infância com fios de alegria e melancolia. Na escola primária da Sé, sentavam-se lado a lado, partilhando cadernos rabiscados com desenhos de castelos flutuantes no Tejo. Leonor era sonhadora, sempre a compor versos que recitava ao recreio, inspirada nas canções da avó, Clara, a prática, que colhia flores silvestres nas encostas do chiado para enfeitar o cabelo da amiga. Juntas, descobriam os segredos de Lisboa, o elevador da glória que subia aos céus como uma escada de Jacob, os pastelinhos de Belém crocantes por fora e doces por dentro, como o amor que começava a brotar nos seus corações infantis. Mas a cidade, com as suas camadas de história, dos romanos aos mouros, dos reis aos revolucionários de 1974, também lhes ensinava a fragilidade das coisas. O pai de Clara adoeceu de repente, uma pneumonia contraída nas águas frias do rio, e durante semanas, Leonor velava à porta do Hospital de São José, levando raminhos de alecrim que dizia afastar o mal. "Não me deixes sozinha, CLA", murmurava Leonor, os olhos vermelhos de chorar. Clara, pálida na cama do quarto apertado, estendia a mão. "Nunca, Léo. Somos como o Tejo e a Alfama, inseparáveis." O pai recuperou, milagre atribuído a Santo António, e a amizade delas emergiu mais forte, como o fado que nasce da dor. Aos 10 anos, inventaram o seu próprio ritual. Toda a lua cheia, subiam ao mirador da Senhora do Monte e libertavam lanternas de papel com desejos escritos em tinta azul: "Que Clara e Leonor sejam sempre juntas, que o amor nos encontre antes do mar." As lanternas flutuavam para o céu estrelado, iluminando as noites lisboetas com promessas frágeis como as asas de borboletas. Mas a infância, como o verão português, não dura para sempre. Aos 12 anos, a família de Leonor recebeu uma herança inesperada, uma casa pequena em Sintra, terra de palácios encantados e neblina romântica. O Sr. Manuel, sonhando com um futuro melhor, decidiu mudar-se, levando a filha para longe do bulício da capital. A notícia caiu como um trovão na moraria. Clara soube numa tarde chuvosa de outono, quando o Tejo se enrolava em mantos cinzentos. "Não podes ir, Léo. Lisboa é a nossa casa", gritou ela, as lágrimas misturando-se com a chuva nas escadas da Sé. Leonor, com o rosto contorcido de dor, abraçou-a com força. "Vou voltar, juro pela saudade que já sinto. Escreve-me todos os dias, CLA. O nosso amor é maior que a distância." A despedida foi no cais do Sodré, com o vapor do comboio assobiando como um lamento de fado. Clara entregou a Leonor um lenço bordado pela mãe, com as iniciais entrelaçadas. "CIL guarda-o perto do coração", disse, a voz embargada. Leonor beijou-lhe a testa, um beijo que durou uma eternidade. "E tu guarda meu violãozinho. Quando o vento soprar do sul, saberás que sou eu a chamar-te." O comboio partiu, deixando Clara sozinha com o eco das rodas e o vazio que o primeiro amor perdido deixa na alma. Lisboa, com as suas 7 colinas, pareceu-lhe então uma prisão de memórias, e a miúda correu para casa, onde Dona Rosa encontrou encolhida na cama, chorando baixinho. "O amor verdadeiro, filha, é como o fado, dói, mas cura", consolou a mãe, embalando-a como nos tempos de berço. Sintra, 1999.
A neblina matinal envolvia os palácios como véus de noivas esquecidas e Leonor, agora com 13 anos, acordava com o canto dos pavões no jardim do Palácio da Pena. A casa da família era modesta, um chalé de pedra coberto de era, mas o ar de Sintra cheirava a eucaliptos e mistérios antigos, lendas de mouros encantados e rainhas que choravam por amores proibidos. O pai tocava agora em hotéis turísticos, melodias alegres para estrangeiros de olhos azuis, mas à noite, em casa, voltava ao fado lentejano, cantando canções de terra seca e corações partidos. A mãe, Dona Isabel, plantava rosais que floresciam vermelhos como sangue e ensinava Leonor a cozinhar ensopados de coelho com cominhos, pratos que aqueciam a alma nos invernos frios. Leonor adaptou-se devagar, como uma flor que se abre à chuva. Na escola de Sintra, com as suas salas de teto alto e quadros de reis lusos, era a miúda de Lisboa a que falava com sotaque da capital e sonhava com o Tejo. Escrevia cartas a Clara todos os dias, folhas de papel pautado cheias de rabiscos. Hoje vi um pavão e pensei em ti, que és mais colorida que ele. A saudade é um pássaro que me bicou o peito. As respostas de Clara chegavam como bálsamo, descrições vívidas das festas de São João na Moraria, com sardinha na brasa e dança até ao amanhecer. Espero por ti no Miradouro, Léo. O Tejo pergunta por ti todos os dias. Mas a distância tecia teias de dúvida. Aos 14 anos, Leonor começou a notar olhares de rapazes na escola, o João, alto e de sorriso fácil, que lhe oferecia maçãs do pomar da avó, o Miguel, que tocava guitarra e prometia levá-la aos bailes de verão. Eram toques inocentes, beijos roubados em festas de aldeia, mas nada preenchia o vazio que Clara deixara. É só amizade, mentia Leonor a si mesma, quando o coração acelerava ao ler as cartas da amiga. Numa noite de lua cheia, cumpriu o ritual sozinha, acendeu uma lanterna no jardim e escreveu: que o vento de Sintra encontre de Lisboa e nós una de novo. A lanterna subiu, mas o céu parecia indiferente, e Leonor chorou, sentindo pela primeira vez o peso da saudade portuguesa, essa melancolia que é ao mesmo tempo dor e beleza. Em Lisboa, Clara crescia como uma oliveira jovem, raízes profundas na terra da moraria. O pai recuperara, mas o mar o chamava de novo, e as noites eram preenchidas com histórias de tempestades e peixes voadores. Dona Rosa, vendo a filha murchar como uma flor sem sol, incentivava-a a novas amizades, às gêmeas da vizinhança, que a levavam a piqueniques no Parque Eduardo VII, ou o primo de Cascais, que a ensinava a surfar nas ondas do Atlântico. Mas Clara guardava Leonor como um tesouro secreto. O violãozinho de brinquedo estava escondido debaixo da cama e toda noite dedilhava cordas invisíveis, cantando baixinhas melodias que a amiga lhe ensinara. Léo, onde estás? O meu coração é um fado sem voz, murmurava para o teto rachado. Aos 15 anos, o destino, caprichoso como o fado, conspirou para as reunir. A escola de Clara organizou uma excursão a Sintra, parte de um projeto sobre o romantismo português, com visitas ao Palácio da Quinta da Regaleira e ao Castelo dos Mouros. Clara suplicou à mãe para ir, o coração aos pulos. É pela história, mãe. Aprendemos sobre essa de Queiroz e amores impossíveis. Dona Rosa, com um sorriso sábio, assentiu. Vai, filha. Às vezes, o passado chama-nos de volta. O autocarro subiu as serras, deixando para trás o belício de Lisboa, e Clara pressionou o nariz contra o vidro, procurando rostos familiares na neblina. No jardim da Regaleira, com os seus túneis iniciáticos e poços espirais que simbolizavam a descida ao submundo, o reencontro aconteceu como num sonho. Leonor, voluntária da escola local para guiar os visitantes, vestia um jale de lã tecido à mão, os cabelos soltos ao vento. CLA, gritou ela, correndo pela alameda de buchos podados. As duas colidiram num abraço que parou o tempo, cheiro de jasmim misturado com eucalipto, corações batendo em uníssono. Não acredito. És tu, de verdade, soluçou Leonor, as lágrimas traçando caminhos na poeira das bochechas. Clara, rindo e chorando ao mesmo tempo, apertou-lhe as mãos. O Tejo mandou-me. Disse que Sintra estava vazia sem nós. Passaram o dia inseparáveis, ignorando o grupo de excursão. Exploraram o poço iniciático, descendo as escadas em espiral de 27 metros, simbolizando as 7 voltas da ida e da volta ao inferno dantesco.
É como a nossa saudade, disse Leonor, a voz ecoando nas paredes úmidas. Desce fundo, mas sempre volta à luz. No topo, sentadas num banco de pedra, partilharam segredos acumulados, as cartas não enviadas, os sonhos com o outro, os primeiros toques desajeitados com rapazes que não significavam nada. Eu tentei, CLA. Com o João, beijei numa festa, mas soube logo que era errado. O meu coração é teu, confessou Leonor, o rosto corado. Clara, com o estômago em nós, pegou-lhe na mão, o meu também. És a minha Leonor, para sempre. A tarde terminou com promessas renovadas. Leonor esgueirou-se para o autocarro, entregando a Clara um colar de conchas do Alentejo. Usa-o perto do coração. Quando sentires o mar, sou eu. O regresso a Lisboa foi agridoce, com Clara revivendo cada momento no balanço do autocarro. Mas a semente do amor, plantada na infância, brotava agora com força, entrelaçando-se com as raízes da adolescência. Nos meses seguintes, as cartas multiplicaram-se, cheias de desenhos de Sintra e Lisboa unidas por uma ponte imaginária sobre o Tejo. Leonor enviava pétalas de rosas secas, Clara, pedaços de azulejo rachado da Sé, simbolizando corações partidos que se recompõem. Entretanto, a vida em Sintra ganhava tons mais sombrios. O pai de Leonor, pressionado pelas dívidas da mudança, aceitou um emprego em Coimbra, terra de estudantes e igrejas góticas. Mais uma separação iminente. Não aguento, CLA. Portugal é pequeno demais para nos manter juntas, escreveu Leonor numa carta manchada de lágrimas. Clara, em Lisboa, sentiu o pânico subir como uma maré alta. Aos 16 anos, o mundo parecia conspirar contra elas, famílias que sonhavam com casamentos tradicionais, sociedade que sussurrava sobre amigas demasiado próximas e o peso das expectativas que caía como a neblina de Sintra. Mas o amor delas, forjado no fado da saudade, resistia. Numa visita surpresa a Coimbra, Clara fugiu de casa por um fim de semana, mentindo à mãe que ia a um retiro da igreja. Encontraram-se na Sé Velha, de mãos dadas sob os arcos romanos, e juraram: nada nos separará. Nem o mar, nem o tempo. Coimbra, 2003. As ruas empedradas ecoavam com o canto dos estudantes de capa negra e o Mondego serpenteava preguiçoso sob pontes medievais, como um amante relutante em abraçar a cidade. Leonor, agora com 18 anos, matriculou-se na universidade para estudar literatura portuguesa, sonhando em tornar-se escritora de romances que capturassem a essência da saudade. A família instalara-se num apartamento apertado no bairro da Sol, com vista para o rio, onde o pai tocava fado em bares de turistas e a mãe costurava para sustentar os sonhos da filha. Leonor crescia bela e introspectiva, os cachos agora domados em tranças que caíam como cachoeiras sobre os ombros, os olhos verdes carregados de uma melancolia que atraía olhares. As cartas com Clara continuavam, mas a distância de Coimbra a Lisboa, 3 horas de comboio, tornava os reencontros raros. Clara ainda namoraria, terminara o secundário e trabalhava como aprendiz na confeitaria de Belém, moldando pastéis com mãos hábeis, o açúcar em pó como neve nos seus sonhos. Vem cá, Léo. O Tejo chora por ti, implorava nas linhas azuis. Leonor respondia com versos inspirados em Camões. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Mas a vida universitária trazia tentações. Na queima das fitas, a festa anual de fim de curso, Leonor conheceu Sofia, uma rapariga de Porto Alegre, Brasil, com sotaque cantado e riso contagiante. Sofia estudava História e as duas ligaram-se em serões de vinho do Dão e debates sobre o Império Português. Sofia era fogo, beijos quentes em festas ribeirinhas, mãos que exploravam sem pudor, promessas de viagens ao Brasil onde o amor não conhecia fronteiras. Leonor cedeu, atraída pela novidade, pelo desejo de preencher o vazio deixado por Clara. É só uma aventura, mentia a si mesma, enquanto Sofia levava a dançar sambas improvisadas no Mondego. Mas nos momentos de quietude, no quarto alugado com postas de fado e livros de Fernando Pessoa, a culpa roía-a como um rato. Escrevia a Clara menos, as cartas mais curtas. Estou bem, CLA. Os estudos consomem-me. Clara, sentindo afastamento, respondia com dor disfarçada de brincadeira. Não me esqueças, Léo. Sou a tua fadista de Lisboa.
O primeiro golpe veio numa carta de Sofia, interceptada por engano pela mãe de Leonor. Dona Isabel, devota católica, confrontou-a com olhos cheios de lágrimas. Mulher com mulher? Isso é contra Deus, filha. Pensa na família, no que dirão em Évora. Leonor, envergonhada e furiosa, confessou tudo, não só Sofia, mas o amor antigo por Clara. A mãe, chocada, invocou santos e orações, mas no fundo, o coração português dela compreendia a saudade de um amor não convencional. Segue o teu coração, mas com cuidado. Portugal ainda julga os que amam diferente. Sofia, ao saber da hesitação de Leonor, pressionou: vem comigo ao Brasil, amor. Lá, o sol não esconde nada. Mas Leonor, dividida, rompeu com ela numa noite chuvosa, chorando no cais de Mondego. O meu amor está em Lisboa, preso no Tejo. Clara, em Lisboa, lutava com os seus próprios demónios. Aos 18, a mãe adoeceu de cancro e a confeitaria tornou-se refúgio e prisão. Dona Rosa, na cama do Hospital de Santa Maria, sussurrava conselhos entre dores. Ama sem medo, Clara. O fado ensina que a vida é curta como uma canção. Clara cuidava dela com devoção, mas a solidão crescia. Conheceu Tomás, um rapaz da Baixa que vendia livros usados no Chiado, com olhos castanhos e conversa fácil sobre essa de Queiroz. Saíram algumas vezes, passeios pelo Rocio, cafés no Nicola, e Tomás beijou-a sob as luzes de Natal. Foi doce, mas vazio. És especial, Clara, disse ele. Ela sorriu, mas o coração gritava por Leonor. Rompeu com gentileza: o meu amor é como o azulejo, bonito, mas rachado por dentro. O reencontro aconteceu por milagre de Santo Antônio. Leonor, fugindo da confusão de Coimbra, apanhou um comboio para Lisboa num sábado de junho, sem avisar. Clara estava no mirador da Senhora do Monte, como sempre nas luas cheias, com o colar de conchas ao pescoço. O vento do Tejo trouxe o perfume de jasmim e lá estava ela, Leonor, magra e pálida, os olhos vermelhos. CLA. Perdoa-me. Eu errei com Sofia, com tudo. Mas tu és o meu fado, a minha saudade. Clara, o coração em chamas, correu para ela. Eu sei, Léo. Eu esperei. Amo-te, desde o primeiro dia namoraria. Sentaram-se no banco de pedra, as mãos entrelaçadas, e contaram tudo, as aventuras falhadas, as noites de choro, os sonhos onde se encontravam no Tejo. Somos mais que amigas, não somos? Perguntou Leonor, a voz trêmula. Clara assentiu e o beijo veio natural, suave como pétalas de rosas, lábios que se tocavam pela primeira vez como mulheres, cheios de ternura e fome de anos perdidos. Não era paixão carnal, mas uma fusão de almas, como o fado que o cantor e ouvinte em êxtase partilhado. Amo-te, Leonor. És o meu tudo, murmurou Clara. E tu o meu para sempre, respondeu ela. Mas o idílio foi breve. Dona Rosa faleceu no outono, deixando Clara sozinha com a confeitaria e dívidas. Leonor, pressionada pela família a ficar em Coimbra, prometeu: vou acabar o curso e volto. Espera-me, amor. As cartas recomeçaram, agora com amo-te em cada linha, mas a distância corroía. Aos 20 anos, Leonor conheceu Ana, uma colega de literatura, descendente de judeus sefarditas de Belmonte, com uma inteligência afiada e um riso que iluminava as bibliotecas da universidade. Ana era estável, falava de futuro, de casais que desafiavam normas, e Leonor, cansada de fugas, deixou-se envolver. É diferente desta vez, pensou, mas o coração traía-a com sonhos de Clara. A traição veio à luz num Natal em Lisboa. Clara, convidando Leonor para a missa da meia-noite na Sé, encontrou uma carta de Ana na mala dela. Vem para o ano novo, meu amor. Portugal mudará, mas nós não. O mundo de Clara desabou como um azulejo partido. Confrontou Leonor no terreiro do Paço, sob os fogos de artifício que explodiam como bombas no céu. Outra? Depois de tudo? Como pudeste, Léo? Leonor, chorando, confessou: medo, CLA. Medo do que somos. Mas amo-te a ti, juro.
Clara virou as costas, correndo pela baixa chuvosa. A saudade acaba aqui. Vai-te embora. Lisboa, 2008. A crise financeira varria Portugal como uma tempestade atlântica, fechando lojas e sonhos, mas a confeitaria de Belém resistia, graças à teimosia de Clara. Aos 23, ela herdara o negócio da mãe, transformando num café pequeno com mesas de ferro forjado e paredes forradas de fotos antigas, uma delas, dela e Leonor na moraria, sorrindo com violãozinhos. Clara crescera, cabelos agora curtos e práticos, um avental sempre salpicado de creme, olhos que carregavam a sabedoria da perda. Gerenciava o lugar com graça, servindo pastéis quentes a turistas e locais, ouvindo confissões ao balcão como uma fadista confidencial. O amor é como o pastel, doce por fora, mas precisa de paciência para recheio, dizia aos clientes solitários. Leonor, em Coimbra, graduou-se com distinção, publicando um conto sobre duas miúdas em Lisboa num jornal literário. Mas Ana tornara-se prisão, discussões sobre o futuro, ciúmes das cartas antigas de Clara e a pressão da família para normalizar o relacionamento. Aos 24, Leonor rompeu, fugindo para Lisboa sem plano, só com uma mala e o colar de conchas que Clara lhe dera. Preciso dela. Só dela, pensou no comboio, o Mondego ficando para trás como uma memória amarga. Chegou à confeitaria ao entardecer, o Tejo refletindo o sol como um espelho partido. Clara, limpando o balcão, ergueu o olhar e congelou. Léo. O que fazes aqui? O reencontro foi tenso, como um fado que começa devagar. Sentaram-se numa mesa do canto, com chá de hortelã e pastéis intocados. Leonor contou tudo, o fim com Ana, a traição que a consumia, os anos de remorso. Eu traí-te, CLA. Por medo, por fraqueza. Mas és a minha raiz, a minha Lisboa. Clara, com o coração em guerra, ouviu em silêncio, as mãos tremendo na chávena. Traíste-me, sim. E eu perdoei-te 1000 vezes na saudade. Mas perdoar de novo. Dói como o mar que leva os barcos. Choraram juntas, o café esvaziando à volta delas, e no fim, Clara estendeu a mão. Fica. Mas devagar. Reconquista-me, como no primeiro dia. Assim começou a reconstrução. Leonor arranjou emprego num editor anunciado, revisando romances de autoras portuguesas como Maria Teresa Horta, cujas palavras sobre amor proibido ecoavam as delas. Viviam separadas, Leonor num quarto alugado na Bairro Alto, Clara na casa da moraria, mas os fins de semana eram seus, passeios pelo Tejo de barco, piqueniques no Jardim da Estrela com queijos de Serpa e vinhos do Douro, noites de fada em casas escondidas de Alfama, onde cantavam baixinho amor é fogo que arde sem se ver. O amor renascia terno, sem pressa, toques casuais que viravam abraços, olhares que diziam mais que palavras. Amo-te devagar, Léo, como o Tejo que corre para o mar, sussurrava Clara numa noite de estrelas. A sociedade portuguesa, ainda marcada pelo conservadorismo pós-Salazar, testava-as, amigas comuns sussurravam, são só companheiras de alma. A família de Clara, representada pela tia devota, visitava a confeitaria com olhares reprovadores. Quando casas, sobrinha? Um homem forte para te proteger. Leonor, com o pai doente em Évora, ouvia sermões pelo telefone. Encontra um bom rapaz, filha. Isso de mulheres é moda passageira. Mas elas resistiam, unidas pela cultura que as formara, o fado que celebra a dor, as romarias que unem o povo apesar de tudo. Participaram na Marcha do Orgulho em Lisboa, mãos dadas pela primeira vez em público, sentindo o pulso da cidade mudar, como o vento que sopra do Atlântico prometendo chuvas novas. O conflito maior veio de dentro. Leonor, publicando o seu primeiro livro, um romance semi-autobiográfico sobre duas amantes separadas pela distância, expôs partes da sua história. Críticos elogiaram a saudade lésbica autêntica, mas Ana, agora em Porto, processou-a por difamação, alegando que o livro a retratava como vilã. O escândalo rebentou nos jornais, escritora de Coimbra acusa ex-amante de traição literária. Leonor, devastada, refugiou-se na confeitaria. Perdi tudo, CLA. O meu nome, a minha paz. Clara, limpando farinha das mãos, abraçou-a. Não perdeste. Ganhaste a verdade. E eu estou aqui, como sempre.
O julgamento, num tribunal do Chiado, foi um calvário. Testemunhas, amigos comuns, familiares, desfilaram, expondo segredos. Ana chorou no banco, pintando-se de vítima. Leonor, com voz firme, defendeu o seu direito à ficção. A arte é como o fado, dói, mas liberta. Clara testemunhou, o coração aos saltos. Leonor não traiu ninguém. O amor dela é puro, como o Tejo que lava as impurezas. O juiz, um homem idoso de bigode grisalho, absolveu-a, citando a liberdade de expressão na Constituição de 1976. Saíram do tribunal de mãos dadas, sob aplausos de ativistas que a esperavam fora. Superamos, amor, disse Leonor, beijando Clara na praça. Com ternura, sempre. Mas a traição de Ana reacendeu dúvidas antigas em Clara. Numa noite de tempestade, com o Tejo rugindo como um leão, confrontou Leonor. E se voltares a trair? Eu não aguento mais perder-te. Leonor, ajoelhada no chão da confeitaria, jurou, nunca mais. És a minha casa, CLA. Lisboa sem ti é um fado sem guitarra. Reconciliação veio com um ritual antigo. Subiram à Senhora do Monte, libertaram lanternas com desejos, que o nosso amor resista às tormentas, e selaram com um beijo sob a lua, sentindo o destino perdoar. Lisboa, 2015. A cidade renascia com o turismo e a gentrificação, cafés hipsters misturando-se com tasquinhas de fado, mas a moraria mantinha a alma antiga, Ruelas onde o eco da Amália Rodrigues ainda pairava. Clara, aos 30, expandira a confeitaria para um espaço com livraria anexa, vendendo edições de poetas lésbicas como Sofia de Mel Brainer. Leonor, a autora de sucesso, publicava o segundo livro, dedicado à minha Clara, que superou tudo comigo. Viviam juntas agora, num apartamento no bairro Alto com varanda para o Tejo, paredes cobertas de azulejos e prateleiras de livros que cheiravam a papel velho e jasmim. O amor delas era maduro, como um vinho do Douro envelhecido, conversas profundas à mesa com bacalhau ao lagareiro, caminhadas pelo Tejo ao pôr do sol, onde falavam de futuro, a adoção, talvez, ou uma casa em Sintra para fins de semana. Quero envelhecer contigo, Léo, cantando fado no nosso quintal, dizia Clara, os cabelos agora com fios prateados precoces. Leonor, com rugas de riso nos olhos, respondia, e eu, lendo-te versos até o último fôlego. Amo-te, minha fadista. Mas o passado, como o fado, volta para assombrar. O pai de Leonor faleceu em Évora, deixando uma herança, a casa lentejana onde crescera. No funeral, rodeadas de tias devotas e primos que sussurravam sobre o pecado das duas, Leonor encontrou uma carta antiga da avó, uma fadista que amara uma mulher em segredo nos anos 50, durante Estado Novo. A saudade é o nosso legado, neta. Ama sem medo, como eu amei. As palavras abalaram Leonor, revelando que o seu amor não era anomalia, mas fio na tapeçaria portuguesa. O clímax veio com uma oferta. Uma editora em Londres queria Leonor para um cargo executivo, prometendo fama e estabilidade. É a nossa chance, CLA. Lá, casais como nós são normais, argumentou ela numa noite de discussão, o Tejo Negro lá embaixo. Clara, sentindo a traição renascer, explodiu. Outra fuga? Como com Ana, como com Coimbra? Lisboa é a nossa raiz. Superamos tudo aqui com ternura portuguesa, não com o frio inglês. Leonor, dividida, chorou. Quero melhor para nós. Mas se ficares, fico. Clara, magoada, pediu espaço. Vai. Prova que não me deixarás de novo. Leonor partiu para uma visita exploratória, mas em Heathrow, o coração falhou. Num café cinzento, leu as mensagens de Clara, fotos da confeitaria vazia, versos de Pessoa. Tenho em mim todos os sonhos do mundo, mas sem ti, nenhum. Voltou no primeiro voo, encontrando Clara no miradouro, sob chuva fina. Não vou, CLA. O meu mundo és tu. Londres é saudade sem fim, tu és o meu lar. Abraçaram-se, a chuva lavando as feridas, e o beijo foi salgado de lágrimas. Perdão, amor. Traí-te com o medo outra vez. Clara, perdoando, e eu contigo com a dúvida. Mas juntas, superamos.
O conflito resolveu-se com um gesto humanitário. Leonor declinou o cargo, usando a herança para fundar uma associação em Lisboa, Fado Quer, promovendo histórias LGBT na literatura portuguesa, com leituras em Alfama e workshops sobre saudade inclusiva. Clara juntou-se, transformando a confeitaria em sede, servindo pastéis com debates sobre amores proibidos. A traição final, não de Leonor, mas do destino, veio quando Clara descobriu um tumor benigno, eco da mãe. No hospital, Leonor velou-a cantando fado baixinho: não chores, amor. O Tejo cura tudo. Clara, fraca mas sorridente, com ternura, Léo. Sempre. Lisboa, 2025. O Tejo fluía sereno sob o sol de dezembro, e a cidade, aos 800 anos, celebrava com luzes e concertos de fado moderno misturado com eletrónica. Clara e Leonor, aos 40, casaram-se numa cerimónia discreta na sede de Lisboa, alianças de prata com conchas incrustadas, testemunhas de amigos Quer e família reconciliada. A tia de Clara, agora orgulhosa, leu um salmo adaptado. O Senhor Manuel, em espírito, sorria do céu alentejano. De infância a amantes adultas, superámos tudo com ternura. Vou Leonor, beijando Clara sob os arcos góticos. A vida pós-casamento era um fado feliz, viagens a Évora para romarias, onde dançavam ao som de cantos polifónicos, fins de semana em Sintra, lendo no Palácio da Pena e noites na confeitaria, agora um hub cultural, com autoras lésbicas recitando sob luzes quentes. O tumor de Clara fora removido, deixando cicatrizes que Leonor beijava como medalhas. Cada marca é uma vitória nossa. Publicaram um livro juntas, Memórias Entrelaçadas, Saudade de Duas, que se tornou best-seller, inspirando gerações a amar sem medo. O fim não era BKCH, mas humanitário. Num entardecer no Miradouro, com o Tejo dourado, Clara sussurrou: se partirmos, que seja juntas, como as lanternas que soltamos. Leonor, lágrimas nos olhos. Sim, amor. O nosso fado é eterno. E assim, em Lisboa, cidade de amores impossíveis tornados reais, elas viveram, não sem dor, mas com a ternura que vence tudo, e quando o espírito português de resiliência e coração aberto.